Caríssimos irmãos, hoje celebramos a festa de Santa Inês. O seu nome, apesar de haver uma versão latina, o seu nome não vem do latim. Se não me engano, vem do grego. Do grego, o seu nome significa a cura, mas acabou prevalecendo a versão latina, que significa cordeirinho. Inês. Exatamente por causa dessa versão latina do seu nome, existe até hoje um costume que surgiu por causa de Santa Inês, por causa desse significado do seu nome. O costume de, no dia de hoje, na sua festa, na igreja dela lá em Roma, fora dos muros, serem abençoados os cordeirinhos, que depois terão sua lã retirada, e a lã servirá para ser confeccionados pálios, espécie de faixa que são colocadas nos arcebispos. É a insígnia que os arcebispos usam para significar a sua dignidade. Elas são confeccionadas com a lã dos cordeirinhos abençoados na festa de hoje. Isso começou desde o final do século III. E continua até hoje o costume. Santa Inês, uma jovem de uma boa família, católica, piedosa, que se deu a Nosso Senhor desde a mais tenra idade. Certa vez, voltando da escola, encontrou, sabemos de fato poucas coisas sobre a vida de Santa Inês, coisas certas, mas o breviário, o nosso breviário tradicional, recolhe no ofício de hoje tradições que foram transmitidas a respeito da sua vida. Segundo essas tradições, certa vez ela, voltando da escola, foi vista por um rapaz chamado Sinfrônimo, que era filho do prefeito da cidade, que logo se apaixonou pela sua beleza e tentou cortejá-la. Ora, simplesmente convidando para ser sua noiva, depois tentando comprar a sua vontade com muitas joias, muito ouro, muitos bens. Sempre sendo rechaçado, ele então resolveu denunciá-la ao seu pai, que era o prefeito, denunciá-la como cristã. E assim como cristã, ela foi levada ao tribunal. No tribunal foi condenada, já que ela prezava tanto pela pureza, pela dignidade, e por isso rejeitava o filho do prefeito, ela foi condenada a ser arrastada para uma casa de perdição, a casa de má fama. Quando ela entrou nessa casa ruim, todo aquele lugar tornou-se como se fosse uma espécie de igreja, porque todos foram tomados por uma luz que saía do redor da santa. Qualquer pessoa que ousasse se aproximar da santa ficava cega, segundo essas tradições. E assim, a intenção do tirano, que era desonrar a pureza, a dignidade da santa, teve que se conformar com ela, resguardada pelo seu anjo da guarda desse modo misterioso. Depois também foi condenada por outro juiz à fogueira, e no fogo o seu anjo da guarda ajudou novamente. Por isso a leitura que nós acabamos de ouvir faz referência a essa proteção no meio do fogo. Ela não sofreu nenhuma queimadura. Por fim, depois de vários diálogos, de várias batalhas em diálogo, depois de várias tentativas de dar-lhe a morte, como era a praxe de Nosso Senhor, ela foi condenada ao fio da espada, e assim ela entregou a alma a Deus. Desde o princípio, final do século III, ela foi uma das grandes santas e tornou-se tão popular que tornou-se praticamente o símbolo da pureza, da castidade e da virgindade. E assim, o seu nome, de tão importante, entrou até na oração mais importante da Igreja Católica, que é a Santa Missa. Ela é uma das santas citadas no chamado cânon da missa, na oração eucarística. O evangelho que nós acabamos de ouvir é o evangelho das 10 virgens. Bom, as 10 virgens estão esperando o esposo, não estão esperando para se casar com o esposo. São as 10 damas de honra. Elas estão esperando o esposo e a esposa, que virão em cortejo. As lâmpadas que essas jovens carregam representam as virtudes, essa vigilância que elas devem ter
é um convite a cada um de nós a também sermos vigilantes, como adquirindo e progredindo nas virtudes. Mas, como o Evangelho diz muito bem, que 5 delas eram prudentes, e as outras nem prudentes chama de loucas, por causa da sua imprudência, que levaram a lâmpada, mas não levaram o azeite suficiente para alimentar a lâmpada. Imagina-se que esse cortejo esponsal fosse passar por ali pela noite, como de fato faz referência ao Evangelho. Por isso, era necessário luz para iluminar. Por isso, no final do Evangelho, quando o Senhor diz, eu não vos conheço, provavelmente é por causa do defeito da falta de luz. Talvez aquelas jovens não conseguiram encontrar o azeite para comprar a tempo, ou se encontraram no trajeto até onde estava o esposo, aquele azeite se acabou novamente. Porque diz o esposo, eu não vos conheço, ou seja, lhes faltava as virtudes. Ou em outras palavras, nosso Senhor, que é o divino esposo, não se reconheceu naquelas 5 jovens. Todas essas 10 virgens representam a cada um de nós. E nós devemos questionar que tipo de virgem nós somos. Se nós somos as previdentes, que estão preparadas, nossas almas estão prontas, aguardando o esposo, ou são como essas loucas que estão, de qualquer modo, esperando o nosso Senhor. Se nós estivermos bem preparados, o sinal visível é a aquisição e o progresso nas virtudes. São as virtudes, especialmente da castidade e da humildade, que nos farão semelhantes a nosso Senhor e nos tornarão capazes de sermos reconhecidos por Jesus quando Ele vier. Porque o problema aqui não é a luz natural, na parábola. É nosso Senhor se reconhecer em nós. Aquelas 5 mulheres, 5 virgens, perderam a imagem e a semelhança que havia de nosso Senhor nelas. Essa imagem e semelhança, mais do que simplesmente uma alma imortal, são essas virtudes que configuram o ser humano, a pessoa amada que é Jesus. Portanto, com a festa de Santa Inês, nós somos convidados a nos preparar bem para o encontro com o esposo. E a melhor forma de nos prepararmos é com a virtude da castidade. Santa Inês levou essa virtude ao extremo quando guardou a sua virgindade em honra do Senhor. Mas de nós não é exigida a virgindade, a não ser aqueles que por algum motivo se colocaram ou prometeram a Nosso Senhor essa virtude. Mas todos nós, não importa o estado de vida que escolhemos, casado, solteiro, religioso, religiosa, padre, todos nós somos obrigados a viver a castidade. Porque faltando a castidade, falta a graça. Faltando a graça, não há união com o nosso Senhor. Pensamos, portanto, a Santa Inês no dia de hoje, a graça de imitarmos a ela. Se não na virgindade, ao menos pela penitência, buscar alcançar e progredir na virtude da castidade. Virtude essa tão ultrajada em nossos dias. Basta colocar o pé fora de casa, nós já somos tentados pelo som na rua, pelas conversas, pelas vestes das pessoas. Outras, tantas vezes, dentro da própria igreja. Pela imprudência de alguns, dentro da própria igreja, alguém pode ser tentado contra a castidade. Por isso, o cuidado com as vestes, a piedade, a devoção, manter sempre o ambiente respeitoso dentro da igreja, evitando os olhares indevidos, evitando contato exagerado, intimidade, proximidade exagerada com o sexo oposto. Nos dias de hoje, até com qualquer tipo de sexo, infelizmente. Peçamos a Santa Inês a graça de progredir nessa virtude, para que no último dia, quando esse esposo chegar na nossa vida, ou no fim da nossa vida, ou no fim do mundo, ele nos reconheça. Assim possamos com ele entrar para celebrar as núpcias eternas, onde nossa alma viverá para sempre no festim que esse divino esposo foi para o céu nos preparar. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.